Salve, salve amigos e amigas de toda a Paraíba, muito bom dia. Agora 8 horas 36 minutos, a partir de agora você vai ficar por dentro de todas as dicas e macetes para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, que começam amanhã. Pois é, aqui no Foca no Enem você vai receber as melhores dicas com a melhor equipe de professores de João Pessoa. Em nome da TV Manaíra e do Sistema Opinião, agradeço a diretoria, aos professores e também aos alunos do Colégio Via Medicina que abraçaram esse projeto e estão aqui hoje com a gente. Deixa eu dar as boas-vindas aos professores que já estão aqui comigo. Recebeu o professor Seymour, professor de História. Bom dia, professor. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Satisfação estar aqui. Professor Ezio de Geografia. Bom dia, professor. Bom dia, é ótimo estar aqui mais uma vez no Enem, no clima do Enem. Professor Kraus, Filosofia e Sociologia, área de Humanas. A gente começa o nosso Foca no Enem. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, bom dia para todo mundo aí. E tamo junto nessa reta final. Tamo junto, Colégio Via Medicina e nós aqui na TV Manaíra com o nosso Foca no Enem. A gente começa falando exatamente sobre as ciências humanas. As ciências humanas que envolvem aí história, envolve geografia, filosofia e sociologia. Mas antes da gente começar a debater o conteúdo do Enem na área de humanas, deixa eu trazer uma reportagem para você, porque para muitos candidatos de primeira viagem, fazer as provas do Enem, com certeza, pode ser algo muito tenso. Fatores como nervosismo, ansiedade, pressão, acabam contribuindo para um resultado não tão bom. Mas pensando aí numa forma de driblar todo esse misto de sensações, existem aqueles candidatos que fazem as provas simplesmente com o objetivo de ganhar experiência e até mesmo de se familiarizar com o conteúdo. É o que você vai ver agora na reportagem de Rafael Leite. Põe no ar. Ela ainda tem 15 anos, mas já calcula a idade que vai estar formada em medicina, caso consiga ser aprovada de primeira. Com 23 anos e o dia de domingo é a primeira etapa para a minha vida nesse sentido. Assim como Maria Letícia, muitos estudantes do ensino médio vão fazer o Enem. Nesta sala do segundo ano, mais da metade passou pela experiência em 2016. Muitas escolas ao longo do ano promovem simulados para dar segurança aos alunos na hora do exame. É muito importante esse trabalho que a escola faz com o aluno desde o primeiro ano. Porque a cada bimestre a gente trabalha, né, o tempo de prova, o tipo de prova que é feito, até a própria, como a gente diz assim, a pré-prova. Por quê? Porque a gente prepara o aluno. Em termos da alimentação, o que é importante você se alimentar antes da prova? Por que é importante você descansar, né? Para que você faça uma boa prova? Então, todos esses aspectos são trabalhados durante o ano e no dia da prova ele vai, então, exercitar de uma forma real essas questões. Ainda não é valendo, mas por aqui tem muita gente tensa, afinal, é hora de testar o conhecimento. Por mais que eu não faça valendo, mas eu sei que eu já tenho a capacidade de discernir o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu estou mais tranquila. Então, é bom fazer o simulado por conta disso. Para quem já passou pelo teste 2 vezes, chegou o momento da verdade. Agora, mais experiente e seguro. Ainda assim, a gente tem aquele frio na barriga, né? Não é porque eu fiz que eu treinei que eu vou 100% confiante. Ainda a gente tem o frio na barriga. Mas você indica? E com certeza. Quanto mais os estudantes puderem aproveitar a oportunidade de fazer o Enem no primeiro e segundo ano, melhor. Então tá aí, todo mundo aí se preparando e tentando fazer aí, se familiarizar com o conteúdo do Enem, que é o que a gente vai começar a debater agora. Eu vou começar conversando com o professor Seymour, professor de História. Professor, a história ela é escrita a cada dia. Hoje, por exemplo, 4 de novembro, a gente está escrevendo a história. O que aconteceu hoje de relevante vai para os livros de história lá na frente. E aí o que mais se discutiu esse ano, e o que vem se discutindo esse ano é o fenômeno, se é que podemos chamar assim, estou sendo muito gentil, o fenômeno da corrupção. Isso pode cair no Enem, professor? Olha, a história ela é uma ciência que relaciona o passado com o presente, não é? Então a gente faz sempre a ponte através de uma coisa chamada memória. Então é importante perceber que existem temas que transpassam a história, transpassam o tempo. Corrupção é uma coisa que se instala no Brasil desde o processo dos lançados, pessoas que eram degradadas de Portugal, funcionários, penalizados. Então, desde o período colonial, nós temos pessoas se corrompendo dentro do processo colonial. Corrupção a gente entra com a questão de pecado,
não é? As pessoas que estavam aqui no Brasil colônia, elas cometiam um comportamento contrário ao catolicismo propriamente dito português. É um tipo de corrupção eclesiástica. Vamos esticar um pouquinho a corrupção, né? Corrupção do ponto de vista moral, a quebra dos parâmetros morais e sociais, corrupção do ponto de vista econômico, corrupção na política, com a deposição de Dom Pedro II. Então, você, Cacá, está coberto de razão. Corrupção é um tema que transpassa a história. Lembrando que o Enem cria sempre uma situação, problema, conectando a situação do real com a situação do passado. Então, é sempre presente, conectada com o passado. Por isso que alguns temas a gente acabou não abordando, porque foram sumindo do Enem, a exemplo de pré-história, que é um tema que nunca mais apareceu, nem tem aparecido, porque é difícil conectar a pré-história com a situação problemática real. Então, como o Enem se pressupõe às ciências humanas e suas tecnologias, a dimensão prática, então, com certeza, a corrupção é uma coisa que vai transpassar a nossa prova. Deixa eu trazer aqui o olhar da filosofia e da sociologia, professor Kraus. Ainda dentro desse quesito corrupção, como é que a sociologia, onde é que a sociologia, onde é que a filosofia entram nessa discussão, nessa interdisciplinaridade que o Enem tanto pratica nas suas provas? Bem, a corrupção ela pode ser analisada na parte de filosofia e sociologia, como já foi cobrado aí em edições anteriores, na perspectiva justamente dessa reflexão acerca da ética e da moral. Já tivemos questões com algum texto de um pensador clássico, como Kant, como Aristóteles, justamente abordando como a moral, muitas vezes, a moralidade, aquilo que eu entendo que é certo e que é errado, os meus valores, os meus princípios, muitas vezes são colocados acima do coletivo. Então a gente tem que ter muito cuidado, como o professor Seymour falou, que o Enem vai criar situações problema lá na prova de humanas, e essa discussão ética e moral tem a ver justamente com a corrupção. E temos inúmeros filósofos que vão trazer a sua visão acerca de como, ao longo da história, filosoficamente, refletimos sobre esses princípios. A definição do que é bem, do que é mal, do que é certo, do que é errado. Então, além de Aristóteles e além do próprio Kant, a gente pode pensar em pensadores racionalistas como Spinoza, a gente pode pensar na discussão levantada por Nietzsche, enfim, temos uma gama de pensadores clássicos que podem e devem dialogar na prova do Enem com esse dilema, ética, moral. Professor Ézio, a geografia entra como nessa história, nessa discussão? Cacá, é o seguinte, a questão econômica, ela é reflexo também da corrupção. A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país, porque nunca antes na história desse país se soube de tanta coisa ruim em relação à corrupção. Desvios, caixa 2. Então, essa ideia de corrupção, que ela sempre existiu, como o professor Seymour abordou, ela não era tão presente no imaginário da população. Hoje, se você conversar com qualquer brasileiro, ele vai falar disso, primeiramente desgastando a ideia de política. Porque a política, na manifestação dos interesses individuais ou coletivos, ela acaba refletindo o que a corrupção trouxe para o país, que esse desgaste econômico. Então, provavelmente, a corrupção vai estar ligado à economia, ao como o dinheiro, a partir de um país em que a corrupção ela está assim praticamente disseminada em todos os segmentos, vai refletir nesses gastos, no orçamento, na qualidade de vida das pessoas. A corrupção ela interfere diretamente nos destinos dos dinheiros e como esse dinheiro vai interferir na qualidade de vida da sociedade. Para fechar só esse tema, o professor Seymour pediu para eu dar só uma palavrinha. Pode falar, professor? É muito simples, assim, o que era privado se tornou público. Nós temos duas histórias, a história privada e a história pública. Então, presta atenção, Enem gosta muito de história privada. Então, como Ézio falou, a corrupção que ninguém sabia veio à tona. Parece que quando ela vê a mídia se torna pública, e aí se torna um patrimônio público, e aí você tem que começar a perceber que dentro da perspectiva histórica nós temos sempre questões da dimensão da vida privada. Concepção de morte, corrupção particular vindo a se generalizar e casos de inquisição, que são os pecados privados que só são julgados quando vinham a público. Então, vá para a prova na certeza dessas duas dimensões básicas da historiografia, o público e o privado. E a filosofia ela ajuda, né, a entender essas duas dimensões, né, professor? Certamente. Quando a gente pega, por exemplo, pensadores contratualistas como Hobbes, Rousseau, Locke, a gente vai ter essa discussão, principalmente no John Locke, o grande pensador iluminista, ao falar sobre direitos naturais. De acordo com Locke, o ser humano ele detém, né, naturalmente o direito à vida, à liberdade e à propriedade.
Só que ao longo da história sentimos justamente a necessidade de criar os direitos civis para justamente delimitar aquilo que é público e aquilo que é privado. A história ela traz muito isso, e quando a gente vai perceber a interdisciplinaridade que é cobrada na prova de humanas, a gente pode, mais uma vez, ter aí um grande nome da filosofia falando sobre essa quebra do público e do privado. No próprio pensamento sociológico brasileiro, a gente tem aí sempre a cobrança de algum grande pensador. A gente já teve, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, que vai abordar o conceito do homem cordial, e de alguma forma a gente vê o jeitinho brasileiro sendo colocado ali no Exame Nacional do Ensino Médio, de repente para suscitar uma reflexão por parte dos nossos estudantes, né? Agora, professor Ézio, essas divisões que a gente vê no mundo, né? Essas divisões todas que a gente vê, a geografia trata muito disso. A gente percebe, e aí se eu estiver errado você me corrija e pode pegar isso como deixa para o seu comentário. A gente percebe que quanto mais a corrupção está intrínseca numa nação, numa comunidade, mais essa nação, mais essa comunidade tende a ficar mais pobre, mais subdesenvolvida. É por aí mesmo, professor? É claro. Veja, os problemas nacionais, eles são pertinentes a essa questão da corrupção, porque existe um destino do orçamento. O dinheiro público, ele é organizado anualmente através do orçamento, e esse dinheiro é destinado às várias áreas. Então, por exemplo, mobilidade urbana é um dos maiores problemas das cidades brasileiras. E se planejou gastar muita coisa, principalmente no período dos eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 14 e 16, e boa parte desse dinheiro foi desviado. Obras que poderiam desafogar o trânsito nas principais cidades brasileiras. A gente vê a situação atual no Rio de Janeiro, por exemplo. Exatamente. Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, o Recife, todas essas cidades poderiam minimizar o sofrimento de milhares de trabalhadores que saem cedo para realizar o seu trabalho e contribuir para o bem do país, mas que as obras ficaram paradas, os VLTs. Agora vamos usar essa interdisciplinaridade. Eu vou começar com o professor Ézio mais uma vez, e aí vou deixar o desafio para os outros dois professores, professor Krause e professor Seymour. Como é que cairia, dentro desse tema todo, disso que a gente discutiu tudo sobre corrupção, como é que seria, fazendo exercício aqui de futurologia, como é que seria uma questão do Enem dentro desse tema e respeitando essa interdisciplinaridade da prova? A questão do meio ambiente, o saneamento e o lixo. Até onde a consciência ambiental ela esbarra no econômico? Porque todo mundo sabe que para ter qualidade de vida precisa de saneamento básico e coleta regular de lixo, tratamento de lixo. Todo político sabe disso. Então, como é que a previsão orçamentária para isso ela não se configura e ninguém faz nada? Quer dizer, eu sei que a prova ela tem um viés, ela tem que ter um viés político, independente de quem esteja no poder. Mas assim, pode, na questão ambiental, se questionar os gastos que se tem com determinada área tão importante para manter a qualidade de vida. Discutir, assim, na questão da cidadania. A corrupção, ela puxar para a cidadania. Porque se as pessoas não conseguem cidadania, elas não vão ter qualidade de vida. Sem dinheiro no capitalismo, como é que a gente realiza? Alguém quer acrescentar alguma coisa, professor Falando Seymour? em João Pessoa, né, o maior patrimônio histórico da humanidade, a cidade de João Pessoa, cidade ao qual eu amo, sou devoto e nasci. Então, assim, eu vou me envolver agora com o âmbito da microcorrupção. Tem um ponto que eu acho extremamente relevante. Eu estou dizendo João Pessoa porque transito muito por João Pessoa. Recentemente, passando pelo Baixo Roger, saindo do Alto Roger para o Baixo, e eu, dobrando ali com o carro, eu vi uma pessoa comum, uma pessoa do bairro, pegando a sacolinha de lixo e jogando na encosta, né? Então, assim, ela não sabe, é uma microcorrupção. Ela foi corrompida, a cidadania dela foi corrompida, o comportamento dela foi corrompido, a educação dela foi corrompida. Assim como, por exemplo, furar fila, você recebe o troco errado e não devolve, você estacionar na vaga do idoso. E do idoso. Inclusive, órgãos públicos tiveram que interferir, não é? Com multas para que as pessoas tirassem seu carro da vaga do idoso. Quer dizer, então a população às vezes clama por uma justiça, mas ela esquece de conectar, não é, a honestidade, o comportamento moral às suas microsituações. Então, será que de repente não surge uma questão falando sobre microcorrupção, aonde você insira o cidadão num ato simples e fazendo até uma chargezinha lá, fazendo um contraponto entre ele dizer que é honesto e praticando o lançar do lixo. O nosso próprio Estado, ao longo da política geográfica de meio ambiente, praticou corrupção. Veja, as cidades litorâneas,
elas tinham seus lixos, seus lixões em áreas de mangue. Porque havia um discurso estatal dizendo que as áreas de mangue não tinham viabilidade nenhuma para o meio ambiente. Com o processo científico e crescimento da ciência sobre até mesmo a consciência dos políticos, há uma necessidade de retirar os lixos do mangue. Esse discurso caiu completamente por terra. Pois é, como aconteceu em Recife, como aconteceu em João Pessoa. Então, temos que vigiar e policiar até nós mesmos, né? Por quê? Porque, na realidade, a corrupção ela se dilui não só num parâmetro macro, mas num parâmetro micro. Professor Krauss, quer acrescentar alguma coisa nesse item? Nessa perspectiva, vamos filosofar, né? Vamos lá. Aristóteles, ele entende o ser humano como um animal político. Então, o ser humano é um ser relacional. E, de acordo com Aristóteles, nós fomos programados para buscar o que ele chamava de eudaimonia, que é a felicidade. Agora, o que é que atrapalha a gente nessa busca por felicidade? O que ele chama de vícios e virtudes. O vício é você pensar no seu próprio bem, esquecendo do outro. E a virtude é você esquecer de si, pensando no bem do outro. Então, o que é que Aristóteles aponta como uma saída para que a gente possa ser feliz? Inclusive, partindo da ideia aristotélica de que a felicidade só é possível quando compartilhada. A ideia de bem comum. É quando nós pensamos no nosso bem e no bem dos outros também. Então, a corrupção, se a gente tem uma saída aristotélica, é justamente essa reflexão, a gente medir como é que fica bom para o indivíduo, particularmente, e também para a coletividade. Muito bem, são 8h52. Antes da gente seguir com o nosso Foca no Enem, eu quero chamar a sua atenção que a gente está no Facebook, facebook.com/TV Manaíra Oficial, facebook.com/TV Manaíra Oficial. Você pode interagir com a gente no Facebook. Deixa eu agradecer logo o pessoal que já está conectado com a gente aqui. Você pode também participar e compartilhar nossa transmissão. Raíssa Silva, Elton Fernandes, Márcio Rodrigo, Josilene Pereira, acorda para assistir, levanta dessa cama pelas caridades, levanta, Josilene, que está tendo aula. Mirla Ramos, Tata Farias, Wellington Fernandes, já falei, Juliana Teixeira. Obrigado, gente, a todos. Tatiane Silva. Continuem compartilhando a nossa transmissão TV Manaíra Oficial. A gente está ao vivo aqui na TV e também está no Facebook TV Manaíra Oficial. Agora eu vou pedir para os professores ficarem prestando atenção aqui na tela, aqui, professores, porque tem uma pergunta de um estudante sobre história do Brasil. Coloca aqui na tela. Olá, meu nome é Alice, eu curso o 3º ano e eu gostaria de saber qual o governo mais relevante para estudar da história do Brasil. Professor Seimo, vai que é sua. Os governos clássicos e relevantes, a gente não pode deixar de bater e com certeza mastigar o governo de Getúlio Vargas. E aí você tem um gancho até mesmo com a geografia, pelo legado político de Vargas, pela construção de um modelo político chamado populista, um modelo que não se enquadra no fascismo, não se enquadra no nazismo, não se enquadra numa democracia propriamente dita. É um governo que, inclusive, tem um conceito à parte, populismo, que se estendeu como fenômeno latino-americano. Extremamente populista. Extremamente populista, carismático. Então você pode ter uma questão sobre carismas governamentais na prova. Um detalhe do governo Vargas é a história dos trabalhadores do Brasil, que era era um marca do início dos discursos de Getúlio, que cativava muita gente só nisso, né? Inclusive, Cacá, existe uma imagem emblemática, que é a primeira carteira do primeiro trabalhador do Brasil, que é a dele, né? É a carteira 00001. Ou seja, isso tornou-se emblemático. Então, assim, claro, há manobras políticas por trás, estratégicas, dessa judicialização, desse processo de construção do direito trabalhista. Há, porque todo ser humano ele comete atos intencionais, né? A luta pelo poder, como diria Foucault. Mas a gente tem que começar a perceber que é importante e houve contribuições, assim, sine qua non para a historiografia brasileira. E um outro governo que você não pode deixar de, assim, guardar no coração e levar para a prova é o governo do primeiro reinado, segundo reinado, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que tem sempre caído no Enem através de textos, ou através de imagens, através até da analogia ou da análise da própria imagem, da figura de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então são dois governos extremamente relevantes. E não esquecer, para fechar, o governo da ditadura militar. Lembrando, nossa ditadura tem 5 presidentes. Então, assim, é uma ditadura um tanto quanto diferente do modelo de ditadura que existe nos conceitos dos livros, que existe no conceito de ditadura por aí afora. A gente não tem um único governo, a gente tem uma junta militar que fazia permuta desses governos de 64 a 85. Então, esses 3 eixos são importantes do ponto de vista governamental sobre a história do Brasil. Deixa eu me atrever antes de passar para o professor Ezio. Fica à vontade, Cacá. O governo JK também, que foi um governo extremamente desenvolvimentista, que desenvolveu esse país, colocou a industrialização, construiu o Brasil. Também pode entrar nessa lista também? Sobre 2 óticas.
Você pode analisar a JK de forma positiva ou de forma negativa. Positiva do ponto de vista do crescimento desse discurso que você está replicando agora, faz parte das suas aulas de história que você com certeza adquiriu, aprendeu, estudou. Era a minha matéria favorita, pois confesso. É, então você está agora dando aula para os meninos da herança positiva do governo JK na vida do Kaká aqui. Tá vendo? O exemplo é ele, está falando do desenvolvimentismo, 50 anos em 5, né? Lembrando, 50 anos, toda vez que aparecer 5 na história é desenvolvimento, né? Lembra que lá em Stalin são os planos quinquenais. Não vou explicar aqui não, mas essa numerologia é bem interessante porque ela é judaica. O 5 é muito cristã. presente. O 5 é desenvolvimento, 5 é fogo, 5 é força. Tá certo? Assim como 4 é sofrimento. Quaresma, quarentena, não é? 40 dias no deserto, 4 é sofrimento. Então, cuidado que a gente está imbuído dentro de uma perspectiva muito simbólica. A sociedade é simbólica, ela é religiosa, então a gente não pode esquecer disso. Então, é importante perceber, viu o que ele falou? Galera, governo desenvolvimentista, mas do mesma forma que ele foi desenvolvimentista, o Ézio, que é um bom crítico, pode falar pra gente que ele, ao mesmo tempo, deixou o capital internacional adentrar o país, há uma forte construção da dependência ao capital internacional e uma destruição do projeto nacional industrial. Então a gente pode analisar do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo, enlaçando aí os parâmetros morais, como diria o professor Márcio Kraus. Então vamos lá, já que o professor Saimo falou do professor Ézio, deixa eu jogar essa bola aqui rapidinho pro professor Ézio também, para ele concluir. Kaká, falar em Getúlio Vargas é falar em reinventar o Brasil. Getúlio Vargas foi o cara que pegou o Brasil praticamente carroçável e inseriu o Brasil numa divisão internacional do trabalho em que a industrialização passou a acontecer plenamente. Só que o grau de dependência, ele não era tão avançado quanto em JK. JK, ele perdeu a oportunidade de investir na ciência e na tecnologia. Até porque as bases da educação começaram com Getúlio Vargas. A escola pública, os cursos profissionalizantes, a própria universidade, ele é responsável por trazer professores franceses e começar. Mas JK, ele quebrou por uma aliança que ele fez com o capital internacional para justamente permitir que essas empresas, elas explorassem os setores mais rentáveis da economia, como acontece até hoje. E aí o investimento foi para Brasília, foi para o plano rodoviário, foi para a ideia de desenvolvimento radial a partir do Sudeste. Houve muita exclusão do Nordeste, muita favela, muito êxodo rural, muito desemprego. O Brasil ficou com uma dívida enorme. Eu vou dizer aqui abertamente, para mim, JK foi o pior presidente que o Brasil já teve no âmbito nacionalista, porque ele não entendeu o que é nacionalismo, infelizmente, em prol de um conforto imediatista. Então eu fico com Vargas, eu concordo com o Seymour, que Vargas foi o cara que conseguiu dar um pontapé para a gente tomar o rumo certo, até porque o Brasil vinha de 429 anos de atraso. Deixa eu colocar agora o professor Kraus e dentro da participação do professor, vou colocar a pergunta de um telespectador no Facebook. O Robson Rubenilson está participando aqui no Facebook, TV Manaíra Oficial, e a pergunta é a seguinte: como uma questão pode abordar a Comissão da Verdade e os Direitos Humanos durante a ditadura militar? É histórico, mas a gente coloca também um olhar filosófico aí na questão. Claro. Como eu citei num outro ponto, o próprio pensamento iluminista, e a gente pode pegar como referência aí o Immanuel Kant e o John Locke, a gente pode ter essa discussão aí sobre direitos humanos, né? Justamente levando em consideração que a inspiração para a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o pensamento liberal, o pensamento iluminista de John Locke. Então ele defende que todos os seres humanos possuem os mesmos direitos. No caso de Kant, a gente pode perceber o pensamento iluminista dele, principalmente focando na ideia de que todos os seres humanos possuem uma mesma estrutura racional. Então, o que distingue um ser humano do outro são as suas particularidades culturais. Então, nessa perspectiva, a gente pode perceber que a construção da noção de dignidade humana, de direitos humanos, ela bebe principalmente dessa filosofia iluminista. No caso da Comissão da Verdade, o professor Seymour tem propriedade para falar sobre o assunto, nós estamos falando de um cenário, né, vamos dizer assim, de você ocultar determinados elementos que fazem parte de ações políticas, de ações de repressão que marcaram a história do Brasil. Mas nesse sentido, a gente pode perceber que as décadas de 60, 70 e 80 foram de grande mobilização por parte de artistas, de jovens, de intelectuais no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Então, natural que determinados governos, eles, de certa forma, vão combater e reprimir a ação desses movimentos, e agora a gente vem aí à tona
com mais uma vez, né, essa ideia da quebra dessa privacidade desses documentos para tentar passar a limpo a nossa história. Vamos para mais uma pergunta de estudante. Vamos olhar aqui na tela. A pergunta agora, geografia, é isso, Jailma? Para o professor Ézio. Vamos lá, coloca aí a pergunta de geografia. Nas provas de geografia, basta focar no enunciado ou os gráficos também podem ajudar? Professor Ézio, o desafio é só responder essa pergunta em 1 minuto. Meu querido, gráficos, infográficos, têm que ser analisados. Então você vai na perspectiva da análise do gráfico e parte para o enunciado. O gráfico é fundamental, porque o enunciado, normalmente ele vem confirmar o que está no gráfico. Então você tem que fazer as duas coisas, você tem que olhar o gráfico com carinho e depois perceber o que é perguntado no enunciado para poder se posicionar na hora de marcar a alternativa correta. Tá aí, ficou concreto ainda o professor Ézio. Vamos ao vivo agora. Ao vivo eu tenho a repórter Rafaele Leite, ela tem perguntas também de estudantes ao vivo. Vamos lá, Rafaele Leite, ao vivo. Bom dia, Rafa. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente teve um probleminha no link. Dá para notar que Rafael Leite está lá no Espaço Gospel, está rolando um aulão lá. Daqui a pouquinho a gente volta com Rafael Leite. Você, telespectador, você pode participar do Foca no Enem através do Facebook. facebook.com/TV Manaíra Oficial. Você pode interagir com a gente, mandar sua pergunta, inclusive. E nós temos... Deixa eu pegar aqui o telefone, porque tem mais perguntas aqui de história, ouvintes mandando perguntas aqui. Ah, no vídeo é VTE. Então vamos lá, pergunta de história para o professor Seymour. Coloca no ar a pergunta. Meu nome é Eduarda Campos, tenho 18 anos e faço cursinho no Biomedicina. Eu gostaria de perguntar ao professor de História como o Conceito de Cidadão se formou a partir da democracia. O desafio é o mesmo. 1 minuto, professor. Democracia é um tema central. Lembre-se, é o direito do povo, então constrói-se sobre o indivíduo, nascido ou pertencente a um país ou uma nação, a ideia de direitos sobre aquela pessoa ou aquele grupo. Então, exercer através da interferência de um indivíduo ou indivíduos de grupos na escolha de um governo, ou na exigência de direitos, ou na conquista de direitos, ou na interferência do construto de uma Constituição. Então, tríade, democracia, Constituição, cidadania. Leve esses 3 nomes juntos para a prova, porque um não existe sem o outro. Tá aí então a resposta do professor Seymour. Esse é o Foca no Enem aqui na tela da TV Manaíra. Lembrando que hoje é o primeiro programa. Sábado que vem a gente tem mais um programa, sempre às 8h30 da manhã, aqui na TV Manaíra, tirando a sua dúvida do Enem. Temos mais uma pergunta, geografia agora o assunto. Professor Ézio, essa é para você. Pode colocar no ar a pergunta. Eu quero saber o que deve ser mais cobrado em Sociologia e em Filosofia. Então vamos lá, trocando então. Sociologia e filosofia. O que é que deve ser mais cobrado? Já pergunta pro professor Ézio. Vai lá, professor Kraus. Bem, a gente sabe que os clássicos, eles são sempre cobrados na prova. Você pega a história do Enem, a gente tem uma divisão, vamos dizer assim, na Antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles. Na Idade Média, principalmente Agostinho e São Tomás de Aquino. No Renascimento, você tem pensadores que apareceram na prova várias vezes, como o caso de Maquiavel. Quando você vai chegando na modernidade, você tem os contratualistas, né? Você tem também o pensamento kantiano, e a gente vem sempre encontrando algum pensador contemporâneo. Para ser bem direto, eu particularmente acredito que um dos grandes favoritos a ser cobrado numa questão de Enem, e se você tiver estudado, ainda dá tempo de dar uma olhada no pensamento dele, até para a redação, é o sociólogo polonês, que faleceu esse ano, o Zygmunt Bauman. Então, todos os grandes clássicos, Cacá, eles são passíveis de serem cobrados na prova. Mas, como a gente percebe, por exemplo, filosofia antiga, que historicamente, nas últimas 4 edições, por exemplo, apareceu muito Platão e Aristóteles, o que é que o aluno tem que fazer? Sócrates, ele estuda os 3, mas se há uma cobrança exaustiva ali nos 2, você vê quem está correndo por fora. E no caso de Sócrates, aí o aluno também faz uma olhada ali nos sofistas, que era um grupo, né, de mestres da palavra e, de certa forma, rivalizavam com os filósofos. Pergunta geral para os 3. Como é que o aluno, nessa reta final, há pouco mais de 24 horas de fechar os portões e de estar na sala de aula para fazer a prova, nessas 24 horas, como dividir o tempo para estudar essas últimas questões, para dar uma revisada? Vou com o professor Ézio. Bem, Cacá, eu acho que agora não adianta mais se debruçar nos livros. O que pode acontecer é, como estamos fazendo aqui, damos dicas. O aluno ele tem que relaxar, ele tem que focar no emocional, na questão da alimentação, assim, da sua integridade física, para não ter nenhum desarranjo, para não ter nenhum problema de saúde na hora da prova. Ele tem que se cuidar hoje,
dormir, se alimentar levemente, procurar assistir alguma coisa um entretenimento, até para ele relaxar. Porque a 24 horas da prova, não adianta mais ficar decorando fórmula. Antes do professor Seymour, tem uma outra pergunta também dentro desse aspecto de divisão de tempo de um outro estudante. Coloca na tela para mim. Olá, meu nome é Davi Vilar, eu tenho 17 anos e eu gostaria de fazer o curso de Direito. A pergunta que eu gostaria de fazer aos professores é como eu vou poder trabalhar com o tempo, justamente agora que a prova foi dividida em 2 domingos e vai ser um domingo só de exatas e um domingo só de humanas. Como é que ia ser uma forma boa de você trabalhar com esse tempo agora que foi diferenciado o Enem? Professor Seymour. Eu acho que o tempo, né, é uma coisa crucial, e é crucial. Né? Kant diria que nós temos 2 categorias a priori, tempo e espaço. Não é tempo e espaço. Você vai para um espaço geográfico, exercer uma situação temporal. Então, não se apegar a questões. Adoro aquela questão, lembro daquela questão, ou quase lembro. Não. Manter ritmo de prova, 120 palavras lidas por minuto, tentar manter isso, ok? Que é um dado importante, alguns pesquisadores de tempo, de Enem, de BH. Então, ritmo de prova ficou melhor, por quê? Porque você vai estar num clima só das humanas, depois você vai ter uma semana de descanso, 128 horas de descanso, para encarar o segundo bloco de provas. Então, foi uma decisão sábia dos organizadores do Enem e do INEP, de modo geral. Então, administrar tempo, sobretudo, é ter ritmo, não se apegar, até porque você tem um gabarito para marcar e uma redação para fazer. Então, e outra, vá com a certeza de que tempo tem. Atenção, bota na sua cabeça essa frase, tempo tem. Apenas administre com ritmo, sem acelerar demais, sem enfriar demais, caminhando, porque é caminhando que a gente chega ao final deste caminho. Vamos refrescar então a memória do aluno. Quanto tempo de prova, professor Kraus? Nesse primeiro domingo aí, 5 horas e meia de prova. 5 horas e meia de prova, porque tem a redação. A prova é um pouco maior porque tem a redação. Exatamente. Então, dividindo aí esse tempo da melhor forma... Eu concordo com o professor Seymour e concordo com o professor Ézio. Tem que manter a calma e tem que ter em mente que o tempo é suficiente. O tempo é suficiente. Agora vamos para o que pode e o que não pode, né? Que é muito importante numa hora dessa, o que deve ser feito. Por exemplo, a caneta tem que ser preta e tem que ser transparente, né? A questão do preto é por causa do leitor, né? O leitor ótico, ele qualquer caneta de uma outra cor dá problema na hora da leitura. Tem a história do boné, tem a história do rótulo na água. Professor Ézio, explica aí algumas coisas, o que pode e o que não pode levar na hora da prova. Não se deve levar, o que não pode fazer também. Não se deve levar boné, não se deve levar celular, nem pensar em celular. O celular tem que... Esqueça que existe celular. Porque essa geração ela é muito dependente do celular. Então, o celular você tem que esquecer para você não ser anulado por uma coisa tão simples. A caneta preta, evitar a propaganda na água, né? Porque, de verdade, essa coisa da água, isso foi tão polêmico esses dias. É questão, mas essa água é de qualidade ou não vai? Não tem no rótulo, está travada, né? Mas é uma questão até de direito de imagem, de não se colocar o rótulo até para não fazer uma propaganda com isso. Então, porque é um ambiente público. Mas, assim, no geral... O foco é o celular, porque a maior parte das fraudes no Enem, elas aconteceram nos últimos anos graças ao celular. Não, eu lembro que tinha muita gente postando foto da prova na rede social graças ao celular. Realmente é uma questão bem complicada. Deixa eu agradecer. Professor Seymour, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Manaíra, no Foca no Enem. Professor Ézio também, muito obrigado. Professor Kraus, muito obrigado. Vocês estão indo para um aulão agora, não é isso? Isso. Professor Simon, onde é o aulão, professor? O aulão no Espaço Gospel. Espaço Gospel, que é onde está Rafael Leite lá ao vivo. Isso, perfeito. Vocês estão indo para lá agora para participar desse aulão. Obrigado. Bom trabalho para vocês, bom aulão. Obrigado pelas dicas que foram valiosíssimas. Eu tenho certeza que vão ajudar muito os nossos estudantes, os nossos telespectadores desse Enem. Muito obrigado. Agora, 9 da manhã, 9 minutos, 9:09, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente tem dicas para você de português, a gente tem dicas de gramática, dicas de ortografia, redação daqui a pouco, tudo isso no nosso Foca no Enem. Você continua acompanhando a gente pelo Facebook também, além da TV Manaíra, no canal 10 de João Pessoa, canal 7 Campina Grande, tem o nosso Facebook, TV Manaíra Oficial, e no Facebook você comenta, manda sua pergunta para os nossos professores. Já já a gente fala de português, já já a gente fala de redação. São 9:10, olha, ter que tomar uma decisão com tão pouca idade, uma decisão que vai influenciar no futuro, às vezes não é tão fácil para quem está fazendo o Enem. Afinal de contas, é aquela decisão que precisa ser muito bem pensada, porque é aquela decisão que vai para a vida toda.
E para ajudar nessa hora, os testes vocacionais podem ser uma alternativa para quem ainda está em dúvida sobre qual carreira seguir. Vamos ver. Uma decisão de peso, daquelas que podem definir o futuro. Não é simplesmente qualquer tipo de escolha. Alguns já crescem sabendo qual carreira seguir, como é o meu caso, que nunca tive dúvida, mas nem sempre é assim. E aí entra a opinião da família, amigos, da escola, mas na visão de especialistas, isso é o correto? É importante que ele perceba o que ele gosta de fazer, o que ele se sente realizado fazendo, né? O que imagina que faz bem, mas o que se sente feliz, né? Muitas vezes o jovem é levado a escolher por dinheiro, por influência dos pais, né? Mas o que a gente percebe é que na vida profissional o importante é fazer o que gosta. Vitória já pensou em se formar em várias profissões. Já desde criança eu sempre quis medicina veterinária, porém eu achei que não ia conseguir sobreviver com essa profissão. Daí minha mãe sempre quis arquitetura e eu fui na onda de arquitetura, sendo que quando a gente cresce e passa a entender um pouco mais, eu vi que não era aquilo que eu queria. Daí fui para a educação física porque eu gostava muito de esporte. Porém, a gente não se encontra. Fui para o direito porque eu gosto muito dessa área criminal e tal. Sendo que a medicina veterinária me chamou assim e é a minha vocação. A essa altura ainda tem muita gente em cima do muro. Eu penso em fazer medicina e fisioterapia, mas assim, como eu acho que esse ano fica mais difícil de eu passar em medicina, eu vou optar por fisioterapia. Uma alternativa são os testes vocacionais. A maioria desses testes eles têm uma problemática, que os resultados são muito amplos. Então, apesar deles reduzirem as alternativas, ainda é uma coisa muito ampla para você escolher, você fica meio confuso. Como tudo na vida, nem sempre acertamos de primeira. E a psicóloga recomenda: não desistir é o primeiro passo para tentar se encontrar profissionalmente. Se escolheu e acertou, ótimo. Se não, sempre é tempo de voltar, né? Não ter medo de voltar ao caminho e escolher de novo, caso perceba que tem escolhido errado. Alice está decidida. Vai tentar quantas vezes for preciso. Com certeza, quantas vezes for necessário para eu conseguir alcançar esse sonho que é medicina. Eu quero desde pequena. Inclusive, já sei até a minha especialização, pediatria. Tá aí, portanto, obrigado aí a reportagem aí, pela reportagem, muito legal essa questão dos testes vocacionais, realmente é uma decisão para toda a vida. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ter as dicas de português, no nosso Foca no Enem, os nossos professores já estão aqui, português e redação. Daqui a pouquinho a gente traz as dicas, deixa eu trazer o bom dia dos nossos professores. Intervalo já? Pronto, vamos fazer o seguinte, intervalo, já a gente traz o bom dia dos nossos professores. Continue ligado, o Foca no Enem volta já, são 9h13, não sai daí, a gente volta já. 9h15, de volta com o nosso Foca no Enem aqui na tela da TV Manaíra, canal 10 João Pessoa, canal 7 Campina Grande e também no Facebook, TV Manaíra Oficial. No Facebook você pode interagir com a gente, você pode comentar, mandar sua pergunta. Já estamos aqui com os professores do Colégio Via Medicina para falar de português. Já eu apresento e trago o bom dia deles. Mas antes disso, deixa eu trazer uma reportagem para você aqui no Foca no Enem. Olha, quando o assunto é conquistar o que a gente quer, tornar aquele sonho realidade, o ingrediente que não pode faltar é determinação. Por exemplo, desde pequena, a estudante Maria do Bom Conselho sempre quis ser médica. E ela fez o Enem 5 vezes em busca do sonho da faculdade de medicina. Lilian Queiroz conta essa história pra gente. Esta é a Maria, uma estudante apaixonada por medicina. E um amor que ela descobriu ainda criança. Aos 9 anos de idade, resolvi ser médica, porque gosto de ajudar a vida, né? Amo a vida, assim, e é uma coisa mais linda. Se Deus, Ele ama, eu também comecei a amar. Para conquistar este sonho de se tornar médica, a caminhada tem sido longa. E a estudante sabia que não seria fácil. De origem humilde, começou a trabalhar cedo. Desde os 14 anos, guardava dinheiro para poder bancar os estudos. E é neste cursinho preparatório que a estudante tem a base para se preparar para o Enem. Este será o 5º ano que a jovem vai prestar o exame.
A preparação é bem intensa, sim. No período da manhã nós temos aulas, né, aqui no Biomedicina, até 12h40. Aí o período da tarde eu uso para revisar a aula que foi dada de manhã. Às vezes não dá tempo, porque é muita coisa, então eu estendo até a noite, né? E às vezes pego um pedacinho para focar naquilo que eu tenho mais dúvida. A estudante é o exemplo de determinação e garra. E por isso, quando faltou dinheiro, ganhou bolsa integral no cursinho. O olhar humano dos profissionais trouxe a esperança de volta da jovem para conquistar o sonho de entrar em medicina. Ela chegou aqui no primeiro momento assim, acanhada, e o desejo de realmente fazer medicina, de estudar para medicina. O segundo ano, aí vem a questão financeira, que aí financeiramente não era mais possível para ela. E aí nós agarramos ela no colo, como se diz, assim, não, venha para cá que nós vamos te ajudar, te acolher. Nós precisamos de dinheiro para poder manter, pagar a equipe de professor que é excelente, os funcionários, mas acima de tudo nós não podemos deixar de olhar para as pessoas sem um olhar humano. Às vésperas da prova, Maria do Bom Conselho já fica com aquela expectativa do resultado. A aprovação seria a maior vitória. Sentimento de dever cumprido e uma felicidade sem fim de uma profissão tão bonita que é de salvar vidas. Eu quero medicina para realmente cuidar, sabe? Ser humano, ser solidário, cuidar realmente da vida, independente da raça, da cor, independente do estado social, porque é uma vida. Aí, isso é que é determinação. Parabéns aí a essa estudante. 9h18, já estamos aqui no estúdio para a gente discutir agora sobre linguagens e suas tecnologias, que é um outro ponto do Enem, das provas de amanhã, domingo. A gente está recebendo aqui no estúdio com muita alegria o professor Léo Barbosa. Bom dia, professor. Bem-vindo à TV Manaíra, ao Foca no Enem. Bom dia, Cacá. Satisfação. A alegria nossa. Professor Flávio também, professor de literatura. Flávio Arruda. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bem, eu imagino que a maior parte dos jovens, e não só jovens, né? Todo brasileiro, em qualquer idade, tendo ensino médio ou estando cursando ensino médio, pode fazer a prova do Enem como um projeto de vida, né? Escolher o ambiente acadêmico para realizar seus sonhos, como a gente viu aí na reportagem. Muito bonito o depoimento da moça. Bem, a prova de linguagem é extensa. Nós sabemos que é uma prova que apresenta para cada questão um texto e é bastante diversificado. Realmente avalia o cabedal de conhecimento do aluno. E exige muita interpretação, né, professor? Muita. A gente entra nessa questão já, que a gente tem vários pontos dentro dessa questão da prova Claro. de linguagens. Eu tenho o Rafael Leite ao vivo, ela está lá no Espaço Gospel. Vamos ver se agora o link está dando certo. Rafa, ao vivo, direto do Espaço Gospel. Tem um aulão rolando. Bom dia para você, Rafa. Oi, Cacá. Agora sim, bom dia a você, bom dia a todo mundo no estúdio. A gente fala ao vivo aqui do Espaço Gospel, na Avenida Rui Carneiro, onde nesse momento está acontecendo um aulão solidário. Lá em cima, um médico falando sobre inteligência emocional. Mas a gente vai aqui direto falar com os estudantes, eles que se prepararam durante todo o ano. Como é seu nome? Maria Paula. Maria Paula, quando o assunto é português, acredito que seja um vilão na vida de muita gente. Qual a sua principal dúvida? Sobre interpretação de texto, porque a prova em si ela é muito cansativa e às vezes as perguntas elas confundem muito. Eu queria saber alguma dica assim para interpretação, como a gente pode fazer para não se confundir tanto nas alternativas. Porque às vezes você se confunde. Demais. Professor que está aí no estúdio, anota essa aí, essa da Maria Paula, não é isso? Obrigada. Como é teu nome? Meu nome é Cássio. Oi, Cássio, bom dia. Você tem dificuldade em português? Mais ou menos. Eu queria saber mais em relação à literatura, porque a gente está completando 30 anos da morte de Drummond, e eu queria saber o que esperar da prova em relação a esse autor. Drummond. Você estudou ele? Também, né? Não é a sua primeira vez participando de Enem, você já é um veterano. Já é meu quarto Enem agora, eu já fiz 3 períodos de engenharia, aí larguei o curso, estou tentando medicina agora, tentando Enem para mudar de vida, né? E por que resolveu participar de um aulão na véspera da prova? Porque, querendo ou não,
a gente precisa de um gás a mais, um ânimo, e vir para cá acaba refrescando as ideias, é bom. Cássio, só para refrescar a memória dos professores que estão no estúdio, então, você quer saber o que sobre Drummond? Porque fazem 30 anos da morte de Drummond esse ano, eu queria saber o que esperar da prova em relação a ele. Ok, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, como é seu nome? É Lucas. Ô Lucas, você tem muitas dúvidas com relação ao português? Para você é a prova mais difícil? Eu não vou mentir não, eu sempre tenho uma dúvida, né? Sempre vem na hora. E o que você queria saber com os professores que estão lá no estúdio? Aproveita. Eu queria saber quais são os principais erros nesse assunto. Então, você quer saber geralmente onde os alunos mais erram? É isso aí. Então tá bom, muito obrigada pela sua participação e boa sorte. Cacá, será que o pessoal anotou? Eu confesso a você que o meu grande gargalo não é português não, viu? Volto com você, daqui a pouco a gente volta aqui direto do Espaço Gospel, na Rui Carneiro. Obrigado, Rafa, pelas perguntas dos nossos estudantes. Então, vamos começar com o professor Flávio logo. Professor Flávio, que já está com a gente, tem perguntas aí, professor, a respeito dos 30 anos da morte de Drummond, o que esperar dessa prova, e também tem perguntas a respeito do tamanho, da extensão das questões. Daqui a pouco o professor Flávio responde. Enquanto isso, eu quero chamar a sua atenção para você que está acompanhando a gente na TV Manaíra, interagir com a gente pelo Facebook, facebook.com/TV Manaíra Oficial. Você pode, deixa eu pegar meu telefone aqui, para a gente interagir com você de casa, no Facebook TV Manaíra Oficial. Você pode participar, mandar sua pergunta, mandar sua questão para os nossos professores responderem. Eu tenho já a pergunta aqui do Robson Rubenilson, também a gente vai comentar isso aqui. Edivaldo Libânio, Matheus Maia, Kaique Macedo, Eleni Macedo, Adnilson Fidelis. Obrigado a todos que participam. Comentem, curtam e compartilhem a nossa transmissão no Facebook, facebook.com/TV Manaíra Oficial. Professor Flávio, duas perguntas ficaram no ar aí. Uma a respeito da extensão das questões, como interpretar isso, que dica o senhor dá nessa hora. E a outra pergunta a respeito dos 30 anos de Drummond, da morte de Drummond, o que esperar da prova. Vamos começar pelo tamanho das questões, professor? Bem, as questões são extensas, então é bom utilizar estratégias, né? Então, ler imediatamente, antes mesmo do texto que está no início da questão, ler o enunciado, sempre em formato de pergunta para ativar o raciocínio, para ativar a cognição. Isso vai permitir que, inclusive, ao ler o texto sobre o qual a questão se debruça, que o aluno possa já achar de imediato e com maior facilidade a resposta. Então isso vai facilitar muito. E lembre-se, transformar a leitura em uma constante indagação ativa a cognição, ativa o raciocínio, e isso realmente é essencial para maior eficiência na resolução e também para o aluno ter uma maior tranquilidade, porque o tempo todo ele vai estar achando as respostas em si mesmo e entendendo melhor o texto. E com relação aos 30 anos da morte de Drummond, que foi a outra pergunta do aluno, o que esperar na prova de amanhã? Eu acredito que o INEP já tem, acredito não, é verdade, né? O INEP tem um banco de questões, certo? E essas questões são escolhidas já dentro de uma proposta mais ampla do Enem. Então o Enem não vai explorar mais Drummond ou mais um autor ou outro por causa disso. Uhum. Mas Drummond realmente é importante todos os anos do Enem. Drummond é um dos 3 maiores poetas da língua portuguesa, é o maior poeta brasileiro. Um poeta genial, tendo como principal referência seu livro A Rosa do Povo, de 1945. Inclusive, o Drummond pode ser usado, daqui a pouco a professora Érica vai me ajudar aqui com isso, né? Pode ser usado na redação. Um tema de redação sobre consumismo, por que não? Apontar para o fato que Drummond escreveu um poema maravilhoso chamado Eu Etiqueta. Sim. Ele reflete sobre a coisificação do indivíduo na sociedade de consumo, né? Ou então o poema Mãos Dadas, que ele fala sobre a necessidade de combater o individualismo, combater essa coisa tão feia que é o individualismo, para a gente atentar, andar de mãos dadas para fazer do nosso país e do mundo um lugar melhor de se viver. Vou colocar o professor Léo nessa conversa, mas para isso eu vou colocar uma pergunta de um estudante, um telespectador que gravou. Vamos olhar aqui na tela a pergunta dos estudantes. Vamos lá. Eu quero saber como não cair em pegadinhas nas interpretações de texto. E aí, professor Léo, as pegadinhas na interpretação do texto? Então,
O aluno chega... Eu tem uma Ave Maria ali embaixo agora, né? Então, o aluno chega muito ansioso à prova do Enem e ele tem... Nós somos, de certa forma, treinados, né, por uma certa malandragem, por assim dizer, de achar que lê o texto, né, lê a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C, enfim, até ler aquelas opções e correr e catar no texto. Então, eu digo sempre que a gente deve considerar o texto tal qual ele é, né, que é ler o texto na íntegra. O texto vem do latim textum, que significa tecido. Então, eu não posso fragmentar esse texto. Eu tenho que considerá-lo como todo. Então, se o aluno ele cata nas opções, olha as opções e vai catar no texto, ele tende a errar. Então, à medida que ele vai lendo o texto, ele vai fazendo, como o professor Flávio Arruda falou, perguntas. Quem, o que, como, onde, quando. E aí, à medida, é bom conhecer as funções da linguagem, né, porque cada texto ele se estrutura em cima de uma função da linguagem. A função metalinguística, aquela que vai o texto sobre o texto, certo? É bem comum cair no Enem. Um exemplo típico disso é o livro Memórias Póstumas do Brás Cubas. Né? O tempo todo, Machado de Assis vai dialogando com o leitor, dizendo, cara, leitor, por que você está lendo esse capítulo? Por esse capítulo isso não é tão importante, é uma função metalinguística. Então, ele precisa conhecer a função poética, por exemplo, que geralmente é o uso criativo da linguagem, que o aluno vai encontrar. Agora, professor, só para ilustrar, a primeira pergunta do link de Rafael Leite lá no Espaço Gospel foi com relação à extensão das questões. Aí, juntando com essa pergunta das pegadinhas, eu vou juntar as duas numa só. E a pergunta é a seguinte: diante de um texto gigante para você ler, interpretar e responder, a pegadinha ela vem normalmente, pela sua experiência, professor, ela vem normalmente no começo do enunciado, no meio, no fim, não tem regra? Como é que funciona? Não há uma regra pré-estabelecida, né? O Enem ele não tem dificuldade. Ele dificulta pela extensão, de fato, da prova. Ele vence pelo cansaço. Vence pelo cansaço. Então, a gente observa que no início de cada enunciado, de cada opção, há uma espécie de tópico frasal. Então, o aluno mais experiente ele percebe que o Enem ele segue um padrão. Então, a partir de uma palavra-chave, geralmente, no início de cada opção, ele já não precisa ler, né? Claro que exige uma técnica, um amadurecimento do candidato. Então, a partir do início, ele já pode, de certa forma, desconsiderar os outros. Então, se ele quiser maior agilidade, ele lê apenas a primeira frase de cada opção. Ler a primeira frase já ajuda a ganhar tempo. Ajuda, claro, evidentemente, que é interessante, o ideal é que o aluno leia o comando da questão para depois ler o texto. Veja, diferente do que eu disse anteriormente. Ele não vai ler as opções, ele vai ler o comando da questão para depois ele já ir direcionado, sabendo o que aquela questão exige. Ok, estamos aqui no Foca no Enem, na TV Manaíra, ao vivo, são 9 da manhã, 29 minutos. Temos aqui várias participações aqui de telespectadores que estão no nosso Facebook, facebook.com/TV Manaíra Oficial. Edivaldo Libânio parabenizando os professores e a TV Manaíra. Também aqui tem várias perguntas de redação. Deixa eu trazer aqui a pergunta da Maiara Marques aqui no Facebook. A Maiara pergunta, professor Flávio, qual é o assunto de literatura que é mais relevante? Com relação à relevância, a maior incidência de literatura é de interpretação de poesia, interpretação de texto poético. E aí, normalmente os poemas e os poetas que mais estão presentes na prova do Enem são os poetas modernistas, a exemplo de Oswald de Andrade ou de Carlos Drummond de Andrade, bem como, né, poetas que foram considerados de cunho popular, que na verdade não são, né, são poetas clássicos hoje, como Patativa do Assaré, né, cearense, como a poesia impregnada da música popular, como a do Luiz Gonzaga, né? Também pode ser considerado literatura e pode cair numa prova. É arte. É a arte e o texto, a letra da música, são duas linguagens, né? Nós temos a música e a letra da música. A letra da música tem características poéticas, sobretudo do nosso Luiz Gonzaga. É importante atentar também, e aí acrescentando algo à pergunta que ela fez, cuidar também com a história da arte, que não é bem história da arte, é arte. Literatura, muitas vezes é muito engraçado essa
essa confusão que fazem entre literatura e arte, mas a literatura é uma forma de arte. É uma forma de arte, né? Justo. É uma manifestação de arte. Então, mas as diversas formas de arte, a que mais cai não é nem a literatura. Mas nós também temos pintura, escultura, arquitetura artística, até estudo de mobiliário. Já vi questões sobre estudo de mobiliário Pensadores artístico. também entram os pensadores também entram nessa, Olha, nessa questão? Os pensadores, você fala em relação ao quê? Filósofos, sociólogos? Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma pergunta de uma estudante exatamente dessa questão de pensadores. Ela vai fazer a pergunta e o senhor responde. Vamos lá, coloca a pergunta da estudante. Meu nome é Tatiane Matos, eu sou do cursinho extensivo manhã do Via Medicina. Eu quero fazer medicina e eu tenho uma dúvida. Quais são os principais pensadores que podem cair na prova do Enem? Simples assim, professor. Vamos lá. Bem, vou tentar dar um direcionamento para a questão. Lembrando sempre que é dentro do ponto de vista da literatura. É claro que um dos conteúdos importantes para a prova de linguagem é identificar o discurso presente no texto. É óbvio que isso é bem amplo, né? Então, pode-se escolher um autor específico, por exemplo, um pensador como Pierre Bourdieu. Põe um texto do Pierre Bourdieu e pede que o aluno identifique qual é o discurso que ele está apresentando, a ideologia que está nas palavras dele. Né? O Pierre Bourdieu discute a questão da pressão que a sociedade faz sobre a gente em relação ao consumismo, comportamento, sexualidade. Então pode se colocar um texto como esse. Agora, se ela está trabalhando a ideia de pensadores, né, na prova de linguagem, então peguemos os pensadores da área de linguagem, como por exemplo o Marcus Wagner, né, que fala sobre o preconceito linguístico, a variação linguística. Isso é um pensador da prova de linguagens. Agora, é importante que ela estude os pensadores do nosso tempo e os importantes da história, como Zygmunt Bauman. Bourdieu também? Bourdieu. Né? Agora, já que o senhor falou em Bourdieu e em Bauman, esses pensamentos, essas questões que eles levantam, tanto Bourdieu como Bauman, elas podem entrar no Enem de que forma? Bem, Bourdieu, Bauman, Debord, que é a Sociedade do Espetáculo, podem ser usados pelo aluno que domina esses conteúdos que viu nas aulas de Sociologia, Filosofia, de História, né, e deve enriquecer a produção textual dele. Né. Por vezes, esses pensadores aparecem na prova associados a momentos da história da arte. Por exemplo, podem começar uma questão com um texto de Nietzsche, né? Nietzsche que esteve fortemente ligado à história, à história do expressionismo. O expressionismo é um movimento artístico surgido na Alemanha, né, que no Brasil teve como principal representante a Anita Malfatti, mesmo tendo influenciado a obra de outros autores, como Lazar Segal, o Cândido Portinari, naquela famosa tela, Os Retirantes. Sim. Então, eles podem começar com um trecho de Nietzsche, para o aluno identificar o discurso de Nietzsche em relação à percepção que ele tem do mundo. E como Nietzsche estava ligado, o discurso dele, ao expressionismo, depois pedir que identifique qual a tela que pode ser relacionada àquele discurso de Nietzsche. Então, poderia se colocar desde o grito de Edvard Munch a uma tela como O Homem Amarelo ou A Estudante Russa, de Anita Malfatti. É uma forma de fazer uma correlação entre discursos. Deixa eu sair um pouco de literatura, partir agora, professor Léo, para a questão gramatical. Como é que a gramática ela entra e de que forma ela entra e de que forma ela pode ser exigida na prova de amanhã? A gramática geralmente entra num contexto da semântica, da pragmática, né, no discurso propriamente dito. O Enem não costuma trabalhar nomenclatura, então ele vai trabalhar o sentido, por exemplo, das conjunções. Nesse aspecto, é preciso que o aluno ele conheça bem o sentido das conjunções coordenativas e subordinativas. Não vai cair no sentido tradicional. Há uma questão clássica do Enem 2001, que aparece um poema do Drummond, O Mundo é Grande e Cabe numa Janela sobre o Mar, em que é cobrada, por exemplo, a semântica da conjunção e, que tradicionalmente as pessoas sempre se remetem à semântica aditiva, né? O senhor está falando muito em análise sintática, semântica e por aí vai. O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Como é que a gente vai usar isso no nosso dia a dia? E como é que a gente vai usar isso nas questões do Enem? No dia a dia eu digo sempre assim, se você quer passar no Enem, se você quer passar num concurso, né, é sempre a gente se ater a, de certa forma, ser bastante caxias na gramática.
A leitura ajuda muito, né? A nomenclatura, como eu falei, não importa tanto, né? Numa questão do Enem. No entanto, a gente precisa estudar regência, precisamos estudar crase, concordância, colocação pronominal, porque todos esses aspectos, né, os professores de redação vão falar sobre isso, são essenciais para a construção de um bom texto, é claro, além do conhecimento extralinguístico, né, do conhecimento de mundo. Concordância que é um problema seríssimo, o que a gente vemos, né, de barbaridade. Nós vai passar. É complicado. A gente está continuando aqui com o nosso Foca no Enem. Você que está acompanhando a programação da TV Manaíra, continue com a gente. Você pode participar pelo nosso Facebook, TV Manaíra Oficial. Mande a sua pergunta para a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai falar de redação. Para a gente fechar, deixa eu trazer, para a gente fechar a participação, professor Flávio, uma dica que o professor Flávio pode dar para o aluno nessa reta final, há pouco mais de 24 horas da prova. A dica final para o aluno. Dica final. Faça uma revisão rápida, né, das vanguardas europeias, dos principais autores modernistas brasileiros, né, e das principais referências de pintura e arquitetura do país. Além disso, né, uma leitura sobre os diversos gêneros textuais e funções da linguagem também é importantíssimo, né? É claro que é pouco tempo, então o aluno deve também observar se ele já não domina esse conteúdo e que se não é bom descansar de hoje para amanhã, refletir, né? Pensar em alguns assuntos mais da vida pessoal dele, desfocar um pouco para chegar descansado amanhã. É claro que cada indivíduo tem uma realidade emocional distinta, então é importante também pedir a ajuda dos familiares, daqueles que estão ao redor da gente, que nos amam, né? Dos profissionais que contribuíram com o ano de estudo. Então deve se avaliar. Eu acredito que tanto o aluno, ao perfil do aluno que quer dar mais uma estudadinha, uma revisada naquilo que ele já sabe, talvez tentar preencher uma lacuna, mas existe também a possibilidade de simplesmente pegar um cinema hoje. Então deve-se parar, é também uma parte da prova, né? Faz parte do processo. Eu acho que é a mais importante, inclusive, porque faz parte do projeto maior que é a vida do indivíduo. Não corre o risco de esquecer, né, professor? Fazer um convite, inclusive, àqueles que têm interesse, né? Estão no ensino médio ainda. Para o próximo ano nós estamos com um projeto, eu e o Léo Barbosa, lá no Via Medicina, também para dar esse apoio na parte de linguagem. Um projeto de curso de orientação de linguagem e redação. Bacana. Que podem procurar o Via Medicina, essa escola fantástica que abriu as portas aí para grandes profissionais e alunos maravilhosos. Muito legal. Professor Léo, rapidinho a dica final. Dica bem semelhante do professor Flávio, mas vale ressaltar o conhecimento de um assunto que cai no Enem desde a primeira edição, desde 1998, que é o estudo das variedades linguísticas, que é um estudo que, de certa forma, rompe com o tradicional. As variedades linguísticas, a gente tem que pensar e se ater que nenhuma língua deve ser instrumento de opressão e que não é mais trabalho do conceito de erro, mas adequação linguística. Então, revisar as funções da linguagem, os elementos da comunicação, as variedades linguísticas, a parte de semântica, o vocabulário, tudo isso é importante. E sim, relaxar, né? Por que não? Né? Tentar não trazer essa tensão. Eu digo sempre que a gente precisa equilibrar, claro. O aluno deve se cobrar, mas ele também deve ir com uma certa malícia e com um certo grau de confiança. Afinal, ele se preparou, ele estudou e no final tudo dá certo. E vai dar certo. Maravilha. Professor Léo, muito obrigado. Professor Flávio, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso aí para vocês. Obrigado. Sucesso para os alunos do Via Medicina. Olha, são 9 horas e 40 minutos. Você sabia que a boa alimentação ela é fundamental para quem vai fazer as provas do Enem? Comer antes e durante a prova, que é longa, 5 horas e meia, pode influenciar no seu desempenho. Uma boa sugestão que eu posso já ir dando para você é ir tomando bastante água durante a prova. Mas a repórter Rafael Leite ela foi atrás de outras dicas com especialistas. Acompanhe. Ansiedade, a grande vilã em véspera de prova. O organismo de cada um responde de uma forma. Falta de sono, apetite, estresse. Esse estudante se sente prejudicado por não conseguir controlar as respostas que o corpo dá durante os 2 dias de prova. O nervosismo, a mão soa, tal.
começo a olhar de lado, fico pensando em relação a tentar resolver as 90 questões, a redação. É cansativo, dá um pouco de sono. Muita gente deve ter se identificado. Todos já sabem que uma boa noite de sono é fundamental para amanhecer bem. Mas atenção, este médico adverte, nada de estimulantes ou medicamentos. O problema é que fazem isso de maneira inadvertida e o excesso dessas substâncias pode trazer prejuízos irremediáveis para esses jovens. Então, o ideal é que eles evitem fazer o uso de automedicações, o uso desses suplementos em doses exageradas, inadvertidas. Nada de exageros. Numa semana decisiva, a alimentação é um item indispensável. Bom seria realmente você fazer o uso de consumo dos alimentos em casa, em lugares que você já conhece, e alimentos mais leves. No dia, fazer sua rotina normal, né? Tomando o café da manhã, fazendo a base de frutas também, que aí vai ter fibra, vai ajudar também um pouco na questão da saciedade e da concentração. E aí, e antes de fazer a prova, já que a prova seria no turno da tarde, antes da prova, fazer um almoço mais leve, à base de legumes, sem molho nenhum, e verduras cruas, como as saladas, um pouco de arroz e sem procurar os grelhados. Ah, tem gente que não bebe nem água. Outros levam quase o supermercado inteiro para a sala de aula. Eu sempre falo que é necessário ter um equilíbrio. É bom sempre estar hidratando, até porque aqui é muito quente, né? E é bom a gente sempre estar tomando líquidos, então de preferência água, que vai vai saciando a sede, vai acalmando também. E é uma sugestão que eu sempre falo, é de barrinhas de cereais à base de grãos, sem chocolate, sem muito açúcar, porque esses vão dando saciedade e ajudando na concentração. O ideal é cuidar do corpo e da mente com atividades que fazem bem, sem cobranças e o pensamento positivo. Precisa-se de uma mente descansada, de uma mente feliz. A mente precisa estar feliz para poder juntar, fazer a conexão entre os conteúdos e daí sair uma boa prova. E aí por isso que eu indico sempre, atividade física pode fazer isso, se envolver em grupos de igreja para quem tem sua religião, um yoga, uma terapia, qualquer coisa que faça com que essas pessoas elas não fiquem somente naquele momento de estudo, que tenham sim vida social, é muito importante. Tá aí, portanto, as dicas também de alimentação, que é fundamental durante a prova do Enem. São 9h43, a gente já recebe aqui no estúdio, a gente continua com o professor Flávio Arruda, que a gente já trouxe o bom dia dele, mas o professor Flávio Arruda agora recebe a companhia da professora Érica Leal. Bom dia, professora, bem-vinda ao Foca no Enem. Bom dia a vocês que vão fazer Enem amanhã, sucesso, calma, tranquilidade, bom dia a todos. A gente vai falar sobre a tão temida redação. É a redação que todo mundo se pela de medo, todo mundo arranca os cabelos de preocupação. A gente vai tentar aí amenizar essa sua preocupação, esse seu aperreio. Mas para a gente começar, professores, a gente já tem uma pergunta de estudante sobre o assunto, sobre o assunto redação. Não é o assunto da redação, mas o assunto redação. Coloca na tela para mim. Eu gostaria de saber como utilizar os pensadores na redação. Voltamos a falar dos pensadores. Quem quer falar, professora Érica ou professor Flávio? Eu falo. Então vamos lá, professora. Os pensadores na redação vão ser usados para dar consistência aos argumentos, né? A gente chama as estratégias argumentativas por marcas de autoridade. Então, os pensadores eles vão ilustrar realmente, de acordo com o que você for discutir, enriquecendo, comprovando o argumento que você vai defender. Então, a cada tema, você tem um leque de opções, um leque de estratégias, e aí os pensadores podem realmente fundamentar melhor aquilo que o aluno vai discutir. Então, é para isso que servem as estratégias, para tornar consistentes e trabalhar o que a gente pede na competência 3, que é a competência voltada para o projeto estratégico de texto, e na competência 2, as áreas também de conhecimento acabam sendo englobadas. Então, filosofia, sociologia, história, literatura, artes, atualidades, todos acabam enriquecendo o processo de produção textual. Quer acrescentar alguma coisa, professor Flávio? Já falamos sobre isso, mas se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Eu acredito que é muito importante também, a gente já vinha discutindo isso, sobre os professores têm se preocupado muito sobre isso, com a artificialização do uso desse recurso. O aluno realmente ele viu muitos desses pensadores na escola, mas cuidado para não citar por citar, achando que isso melhora a nota. É como a professora Érica colocou,
é importante que o aluno esteja atento para o fato de que a referência, que é uma referência inclusive intertextual, né, quer seja por citação ou por alusão, que ela seja feita para dar maior propriedade à tese e ao argumento que o aluno utilizou. Exemplo dessa situação, né, se o aluno está falando sobre prostituição e exploração sexual infanto-juvenil, é um tema fortíssimo, e ele coloca como uma das causas dessa problemática a impunidade, ele pode fazer referência a um autor como Cesare Beccaria, iluminista do século XVIII, estudado nos cursos de direito, né, dos delitos e das penas, como um indivíduo, né, um pensador reconhecido, estudado no ensino médio e nas universidades e faculdades de direito, que discute como acreditar na impunidade aumenta a incidência do crime, do delito. Sim. Agora, se o aluno ele coloca essa referência de modo não adequado, aí tem que se observar a estrutura, aí vai ter problemas. Ele deve, inclusive, dizer que Beccaria não fala sobre a realidade brasileira, mas que ele está recuperando Beccaria, Cesare Beccaria, para refletir sobre a realidade brasileira. Para que as formações não fiquem aderentes ao texto. Entendo. Né? Não fique artificial, Justamente. aderente, ou seja, só seja colocado por uma questão de já ter visto em provas anteriores, não vai se valorizar essas ideias agora. Entendo. As ideias vão ser valorizadas pelo uso socioprodutivo. Então, eu tenho motivo para estar usando um pensador, eu tenho motivo para estar usando, inclusive, outras estratégias. A gente não tem, o aluno, às vezes, fica muito preso às estratégias por autoridade, só que eu tenho outros caminhos. Certo. Professor Flávio falou em temas fortes. Eu tenho uma pergunta aqui no Facebook que tem a ver com a polêmica do ano na redação do Enem, que é a história dos direitos humanos. O Robson Rubenilson ele pergunta: o que poderia ser uma situação de desrespeito aos direitos humanos dentro da prova de redação? Rapidinho. Bem, podia ter perguntado a Érica. Então vamos lá, professora Érica. Eu estou brincando, essa pergunta vamos responder nós dois. Respondam conjuntamente, vamos lá. Eu acredito que o aluno não vai desrespeitar os direitos humanos, então ele não deve se preocupar com isso. Né? A discussão sobre... é muito ampla, né? É muito ampla mesmo essa questão da discussão sobre direitos humanos. O Brasil foi o primeiro país que aderiu à Declaração dos Direitos Universais de Direitos Humanos em 1948. Né? E, paradoxalmente, a gente é um país que desrespeita muito esses direitos, inclusive nos discursos. Tá? Então, o bom aluno não vai se preocupar com isso, porque ele não vai assumir um discurso intolerante. Perfeito. Eu não conheço... O caminho é esse, professora Érica? Rapidinho. O caminho é esse, né? Nós temos uma resolução aprovada em relação aos direitos humanos nas diretrizes da educação, que trabalha justamente esses 5 itens, a gente não pode esquecer, que é a questão da dignidade humana, da igualdade de direitos, do reconhecimento e valorização da diversidade, do laicidade do Estado e a questão da acessibilidade à educação. Então, não tem sentido ir contra essas ideias. Lembrando que a nossa Constituição e a prova vai pela abertura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Igualdade, fraternidade e liberdade. Então, nesse caso, a orientação dada é manter a linha de respeito aos direitos humanos, até porque é mais coerente com a própria discussão temática. Ou seja, é bom não arriscar, né? Não arriscar não é o ideal. Deixa eu trazer mais perguntas aqui para a gente otimizar o tempo. George Alves pergunta, e eu vou para a professora Érica, pergunta o seguinte: é melhor começar a prova amanhã pela redação? Um minutinho rapidinho para a senhora responder. Sim, é melhor começar a prova pela redação, uma vez que você vai ficar, primeiro, menos ansioso, porque a redação deixa os alunos mais intranquilos. Então, começa pela redação. Você vai ter que ter um tempo para deixar essa redação maturar, para fazer a revisão. Então, a não ser em casos em que você esteja muito ansioso, que você gaste mais tempo para começar, que você queira ter um tempo a mais para pensar, a ideia é começar primeiramente pela redação. Essa é a orientação. Dentro disso, da questão da ansiedade, do nervosismo, professor Flávio, a pergunta da Jéssica é exatamente essa. Se na hora da redação der aquele branco, der aquele desespero, o que é que faz, professor? Usar estratégia. O melhor caminho para se acalmar é ativar o raciocínio por meio de uma situação problema, de uma pergunta. Então,
eu oriento, assim como meus colegas, leia o tema da redação, a frase tema, colocando interrogação embaixo de cada palavra. Né? Então, se o tema é, por exemplo, o uso das redes sociais para o ativismo político, então ele coloca, tem que falar sobre o uso de quê? Das redes sociais. O que é redes sociais? O que são as redes sociais? Para quê? Para o ativismo político. Ele sai então, contextualizando cada ponto. Só fazer isso vai levá-lo de volta à tranquilidade. Perguntar a cada texto de apoio, o que esse texto me diz? Aí anota do lado o discurso do texto de apoio. O que esse texto me diz? Pode usar o discurso do texto de apoio, os dados, existem estratégias para isso, que a gente, todos os professores de redação certamente ensinaram durante o ano. E, aliás, durante o ano não, o aluno vai fazer Enem, ele não foi formado pelo professor do terceiro ano. O professor mais importante dele é o que o alfabetizou, né? E é como disse um dos professores aqui, tempo tem, é só saber usar, né? Justamente. Temos mais uma pergunta de estudante aqui para vocês. Coloca lá a pergunta. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 17 anos e eu quero fazer ciência da computação. A pergunta que eu tenho é uma pergunta que eu acho que é de muitos alunos. Se a redação for sobre internet, o discurso de ódio na internet, qual filósofo ou sociólogo seria interessante de citar? Eita, o negócio tá... É um Enem para vocês agora. O programa virou Foca no Enem, não, virou Enem do professor. Quem se arrisca? Bora. Vai lá, professor Flávio. Olha, é o seguinte, é tão amplo, né? Discurso de ódio na internet, eu começaria pela Constituição Federal, que é uma autoridade. O artigo 5º estabelece que... o artigo 5º é um dos maiores, né? Estabelece que todo cidadão tem direito à liberdade de expressão, tendo como limite essa liberdade o princípio da dignidade humana de terceiros. A internet... a tradução, para traduzindo isso é aquilo, o seu direito termina onde começa o do outro. Justamente. Agora na redação é bom colocado nesses termos bem técnicos. Então, eu diria o seguinte, dado o fato de que a internet é a mais importante ferramenta de comunicação, acesso à informação e entretenimento do início do século XXI, tendo se popularizado no Brasil a partir dos anos 90, se tornado portátil ao longo dos últimos 10 anos, graças à disseminação dos smartphones, né? Então, muitos pensadores diferentes vão falar sobre a internet. O mais popular, apresentado aí para os alunos, normalmente pelos professores de Sociologia e Filosofia, é o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, mas ele não é o único, né? Bauman, em livros como a Modernidade Líquida, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno e tantos outros de linguagem acessível, essa é a grande vantagem do Bauman, ele vai discutir como a internet é uma ferramenta tecnológica, né? Não vá só tratar como tecnologia, é uma ferramenta tecnológica, mas não a única, né? A mais importante tecnologia criada pela humanidade foi a escrita. Mas eu aconselho, inclusive, se não quiser usar Bauman, Humberto Eco. Agora, Pierre Levy, que também fala dessa relação do homem com a tecnologia, também entra nessa questão? Entra, né? Tem uma gama, né? Há uma gama, né? Por exemplo, recentemente... Adorno também, Teodoro Adorno, com a indústria cultural. Entrar com a questão da internet. Na verdade... Foucault tem perigo de cair? Não é perigo de cair, é perigo de usar, né? De usar. A pessoa não dominar. Cair pode cair. Mas, na verdade, é o seguinte... os alunos, a gente tem percebido isso. Eu vou reafirmar. Eles ficam muito voltados para só a parte dos pensadores, mas, por exemplo, a gente tem outra estratégia. Os exemplos que a internet traz são tão enriquecedores quanto essa estratégia por autoridade. Então, não fiquem presos só a isso. E outra coisa, não comecem a citar alguém que você não domina ou que não tem uma amplitude para aquilo, como a gente já começou falando, que você vai discutir. Então, você pode usar os exemplos, as analogias. Eu posso citar a questão da internet, os próprios influenciadores na propagação desse discurso de ódio. Então, é um recurso que a gente tem, como se diz, é tão amplo que eu tenho tantas estratégias, então não se preocupe, use aquilo que vocês dominam. A gente vai caminhando para o final do programa e nessa hora eu acho que todo mundo ligou a televisão e estava todo mundo esperando essa participação de vocês, porque eu sei que vocês trouxeram uma bola de cristal, a bola de cristal está lá fora, a respeito da redação, o tema da redação. A gente tem uma pergunta sobre isso, na tela, coloca para mim, por favor. Sou Paulo, estou no cursinho, faz 2 anos que eu tento medicina, creio que esse ano vou conseguir. E eu queria saber para o professor Seymour, perguntar para eles
por que a coroa portuguesa perseguia os jesuítas. E também queria saber dos professores gramáticos um tema de redação, uma sugestão para nós estar recapitulando esses últimos segundos que tem para a gente estar dando uma estudada. Bom, o professor Seymour foi embora já, mas é a questão de recapitular. Vamos tentar fazer essa relação aí que ele trouxe para o possível tema da redação, que é o que todo mundo está agoniado para saber. Alguma relação com história, alguma relação com a questão econômica, questão da sociedade. Qual vai ser o tema da redação do Enem 2017? Está todo mundo louco para saber. 9h56. Olha a responsabilidade, né? Qual será o tema? Bom, realmente a gente vai brincar um pouquinho de futurologia. As expectativas, primeiro, se a gente for tocante à história, a alusão poderia vir por diversos caminhos, né? Poderia entrelaçar a redação por diversos caminhos. Em relação ao tema, nós esperamos o seguinte, que, pelo menos a minha aposta, é uma aposta voltada à tecnologia e à inclusão. Então, a inclusão digital, a questão dos próprios influenciadores, os discursos de ódio, como já foram falados, é um tema que já vem na linha que o Enem trabalha, porque assim, vai ser um tema que vai envolver minorias sociais e um tema que passou no cotidiano dos alunos durante este ano, agora, já é uma realidade. Um tema que não tem nada a ver, teve ano que falou de publicidade infantil. Mas naquele ano, havia discussão sobre a questão da CONAR e da CONANDA. A CONAR como o Conselho Nacional de Autorregulamentação. Mas não era um tema presente, tão presente na nossa sociedade, né? Eles podem trazer justamente... O tema não precisa ser só recorrente, por isso que a gente não fala só recorrente. Ele pode vir para ganhar recorrência. Porque depois de uma prova de Enem, a gente começa a discutir. Não se falou, como se falou esse ano de Estado laico, não se falava tanto acerca disso. Então, essa pode ser uma linha também direcionada. Você tem arranjos familiares que também vêm com força este ano. O papel social, se for por uma amplitude mais ambiental ou urbana, o projeto social dos resíduos sólidos, o lixo, que envolve consumismo, como a sociedade se comporta, a obsolescência programada. Então, a gente pode ter os vínculos, o próprio bullying. Nós tivemos a série dos 13 porquês, que levantou dentre os jovens esse espírito de discussão. Muitas vezes, até indiretamente, o suicídio, como males do século XXI. Certo? A obesidade, que pode ser tratada como uma doença de saúde pública e pode ser no sentido do aluno refletir sobre esse problema. Deixa eu lhe provocar. Dá para cravar um tema, arriscar o seu palpite como professora de redação? Qual tema a professora crava e não? Eu acho que é esse. Você quer me deixar na saia justa. A ideia é essa? Realmente, nunca ninguém fez essa pergunta, de cravar o tema. Bom, eu entraria... Minha aposta vai para a inclusão digital. Inclusão digital. Professor Flávio, cravando um tema rapidinho. Eu concordo com a Érica em relação à discussão sobre a internet, tá certo? Então, inclusão digital, a internet como ferramenta pedagógica, a dependência da internet, que é o DDI, distúrbio de dependência da internet, o impacto do smartphone no trânsito. Tá aí, portanto, tá professor... Isso é uma coisa, todo e qualquer tema vai abordar o direito, ou os deveres, ou a ética do cidadão. Os temas sempre são atuais. Direitos, deveres e ética. Se ligar nesse tripé, faz qualquer redação. Faz. Professora Érica Leal, muito obrigado pela presença. Professor Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. E aos alunos, uma prova excelente, iluminada, tranquila. E com certeza, em especial os alunos do Via Medicina. Com certeza, eles vão fazer uma prova excelente. Certo? A gente deseja tudo que é de melhor e sucesso ver vocês na universidade ano que vem. Maravilha. Muito obrigado, professores. Obrigado pela presença de vocês. Continuem aqui, que eu quero agradecer o pessoal do Facebook. Agradecer o Everaldo Gomes, agradecer o Bruno Cavalcante, o Edvaldo Libânio, a Daiane Brilhante. Obrigado a todos pela participação e pela audiência. Ponto final no Foca do Enem nesse sábado. E não esqueça que amanhã a prova do Enem vai ser amanhã. E a gente tem aí o esquema de segurança, né, na prova do Enem, porque amanhã cerca de 190 mil pessoas devem fazer a prova, é muita gente. Pensando nisso, a Polícia Militar montou um esquema de segurança para os dias de provas. Para a gente fechar o programa, Daniel Lustosa. São quase 190 mil pessoas que vão fazer a prova do Enem na Paraíba. E para dar tranquilidade a toda essa gente, a Polícia Militar iniciou
Ainda durante a semana, a operação para garantir a segurança de todo o processo de aplicação das provas. O que não falta é estudante curioso para ter acesso ao conteúdo do exame, mas o material está muito bem guardado. O sigilo e a segurança são primordiais para o sucesso da operação. É importante dizer que nós utilizaremos, ao longo dos dias de aplicação, 1.500 policiais e 320 viaturas, né? A segurança especial da Polícia Militar para o Enem deste ano será feito por um efetivo extra, não afetando assim o policiamento ostensivo feito rotineiramente nos bairros. Esses policiais são empregados em seus dias de folga, então o policiamento que nós chamamos de ordinário, de normal, de rotineiro, ele não terá nenhum prejuízo para a população. Toda a operação acontecerá com 3 pontos de controle da Polícia Militar. Um localizado aqui em João Pessoa, um em Campina e um em Patos, de onde nós iremos monitorar toda a operação. São 413 locais de prova, mas é bom ficar atento. O trabalho da Polícia Militar ficará concentrado no lado externo dos locais de prova. No que diz respeito na área interna dos locais de aplicação, é procurar os funcionários responsáveis pela fiscalização, né? A Polícia Militar, nos locais de aplicação, ela faz o policiamento externo. Ele chega com a prova, entrega os malotes devidamente lacrados e, a partir de então, fica fazendo o policiamento externo, né? Tá aí, 10 da manhã, 2 minutos, é ponto final agora sim no Foca do Enem nesse sábado. A gente fica aí na torcida para que você tenha uma boa prova amanhã. Só não esquecer das dicas de hoje. E sábado que vem, 8h30 da manhã, eu e a equipe de professores do Colégio Via Medicina estaremos de volta com mais um Foca no Enem aqui na TV Manaíra. Bom dia para você, boa prova amanhã e na hora da prova lembre-se que Jesus é o cara e tudo dá certo. Tchau, até sábado!